Graça e paz. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre sacrifício de touro. Eu quero ler um texto que está aqui em Eclesiastes 5, verso 1, fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. O que Salomão está dizendo aqui? O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? O homem mais sábio, né, que existiu. E Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes sobre um prisma do ser humano natural, sem Deus. Né? Porque ele vai falando que tudo é vaidade, que tudo é futilidade, que tudo é correr atrás do vento. Então, se você não entender que Salomão ali, a maioria dos versos, ele está falando, né, de uma visão da vida natural sem Deus. Então, é uma visão da vida natural sem Deus. Então, a vida natural, a vida sem Deus, ela é vazia. Ela é correr atrás do vento. Ela é fútil, né? Tem tanta gente aí que vive gastando a saúde para ganhar dinheiro. Depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Isso é correr atrás do vento, né? Então, tem muitas coisas aqui que ele vai falando que é correr atrás do vento. Mas esse versículo que nós vamos ler aqui, que nós lemos, nós já lemos o 5:1, ele está falando algo muito sério. Ele está falando, né, sobre a reverência na casa do Senhor. Primeira coisa, ele fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui, né, era a antiga aliança, ele viveu na época da antiga aliança, então a presença de Deus ela era representada pela arca da aliança lá no templo. Então só quem entrava verdadeiramente, né, ali era o sumo sacerdote uma vez por ano. E mesmo assim, se ele estivesse em pecado, ele morria na hora. Então ele tinha que oferecer sacrifício por ele, por toda a sua casa, depois pelo povo. Depois é que ele entrava ali, né, com o sangue do animal, representando, né, um sacrifício que foi feito. Então era algo assim, feito com a maior reverência. Era algo muito sério, muito sério. Então hoje, o que está dizendo para nós? Hoje a casa de Deus somos nós mesmos, nós somos o templo hoje. Mas quando nós nos reunimos, né, para buscar o Senhor, aquele lugar ali também se torna santo. Mas ele se torna santo por quê? São paredes, não é a parede que é santa, não é a coluna que é santa, não é o instrumento que é santo. O santo ali somos nós que levamos a santidade, nós levamos a presença de Deus, porque ela está dentro de nós. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos todos ali, nós estamos santificando aquele lugar. E ele está dizendo assim, porque aquele lugar ali foi separado para o quê? Para adorar o Senhor. Aquele lugar foi separado, né, para ministrar ao Senhor o louvor, a adoração, a palavra do Senhor. Então é um lugar santo. E ele está falando: guarda o teu pé. E o que quer dizer com isso? Ele está falando sobre reverência. Reverenciarmos o nome do Senhor. Ele está falando de quando nós entrarmos na casa de Deus, sabe? Nós respeitarmos a presença do Senhor. Essa presença que ela está em nós em todo momento. Mas aquele momento específico eu tirei para ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter reverência na casa de Deus. Ele é um conselho do homem mais sábio que existiu nessa terra, hein? Então, primeira coisa. Segunda coisa, inclina-te mais a ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque se você vai na igreja, ou seja, ou você tira um tempo de estudo da palavra, mas se a sua mente não está ali, você não está prestando atenção naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo cantado, naquilo que você está lendo, ou ouvindo alguém apregoar, é um sacrifício de tolo. Você saiu da sua casa, você está gastando tempo à toa, porque você nem está lá, só o seu corpo que está lá. É o que o Senhor fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus está recebendo essa honraria? Não, Deus não está recebendo. Então tem muita gente fazendo coisas que eles falam que é para Deus, mas Deus não está recebendo. Porque aí ele fala assim: para que eu tenho que inclinar o ouvido? Né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ou seja, entra com reverência,
não é para ficar conversando com tititi com um e com o outro, não é para ficar olhando celular, porque muitas pessoas ficam olhando celular, não é para se distrair a sua mente, não é para ficar devagando a sua mente, não é para ficar ali pensando o que você vai fazer amanhã ou depois, não é para isso, não, é para você se concentrar em Deus. Então ele está falando, ó, inclina-te para ouvir. Quando eu ouço, aquilo entra na minha mente, entra no meu cérebro, e aquilo vai ficar guardado, reverberar em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então, é muito importante o ouvir. E aí, para quê? Porque quando eu estou ouvindo, eu estou recebendo a direção de Deus. Então, a oração, quando nós oramos, eu estou orando. A oração, ela não é simplesmente eu ficar ali repetindo palavra para Deus, não. Deus, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho. Deus, faz isso, faz aquilo. Peraí, tudo bem, você pode pedir, não tem problema nenhum nisso. Mas também você precisa ouvir Deus, porque às vezes Deus vai te dar uma direção. Senhor, eu estou num trabalho, Senhor, mas eu não estou gostando desse trabalho. Senhor, abre uma porta para mim. Talvez Deus vai te dar uma direção de para onde você vai mandar seu currículo, uma direção também, se ele ainda tem um propósito, você continuar ali, mas você tem que ouvir a direção de Deus. Então, você fez a pergunta, Deus ele vai te responder, porque Deus é um Deus que fala. Ele fala através da palavra, ele fala através de louvor, ele fala conosco através, né, de um vídeo, ele fala conosco no nosso íntimo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, das faculdades do espírito é instinto, isso mesmo. Não é instinto, desculpa, instinto é do corpo, intuição. Porque às vezes a gente pensa assim, será que isso é de mim? Será que é de Deus? E às vezes a gente tem que colocar a prova para ver se é você ou se é Deus, porque assim a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, assim a gente vai entendendo como que Deus fala. Eu não tenho dúvida nenhuma quando Deus fala comigo, porque eu já venho amadurecendo isso há muito tempo na minha vida. Então eu entendo quando é a minha carne e eu entendo quando é Deus, porque a voz de Deus ela é assim, não tem como você comparar com outra voz, ela é incomparável. Não tem como você dizer que foi outra situação. Então, comece a falar, Deus fala comigo, me ensina, Espírito Santo, a ouvir a tua voz, porque Ele fala. E aí, que direção que Ele vai te dar? Ele vai te dar a direção certa para você não oferecer sacrifício de tolo. Porque muitas pessoas, elas estão fazendo muita coisa que Deus não pediu para ela fazer. Ou estão fazendo de maneira errada, de maneira que Deus não se agrada. Eu vou usar um exemplo aqui, olha para você ver, de uma pessoa de um homem que é o segundo coração de Deus, que é Davi. Então, toda vez que você olha para a palavra, para Deus está falando para nós ouvirmos. Né? O próprio Tiago fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Deus nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca. Então, ouvir mais e falar menos. E aí, se nós formos lá em Isaías 1,19, fala assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para eu comer o melhor da terra, eu preciso querer e eu preciso ouvir. Se eu não ouço, como que eu vou obedecer? Não é mesmo? Aí fica um pouco complicado, né? Eu tenho que ouvir e obedecer. Lá em Deuteronômio 1 fala, né? Se atentamente me ouvirdes e guardardes todos os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, quando nós ouvimos Deus e fazemos de acordo com a vontade dele, é a bênção dele que nos alcança. Nós nem precisamos correr atrás de bênção, a bênção nos alcança. E aí, o que aconteceu aqui? Aí eu quero ler um texto que está aqui em 2 Samuel 6. Davi, ele quis trazer a arca para casa, pro tabernáculo, porque a arca, ela tinha sido tomada de Israel na época de Eli, né? Os filhos de Eli usaram a arca como amuleto e perderam a guerra, né? Quando eles estavam perdendo para os filisteus, perderam a guerra e os filisteus ainda levaram a arca. Só que a arca se tornou uma maldição lá no meio dos filisteus, né? Eles colocaram a arca lá no templo de Dagon, que era o deus deles, e o Dagon aparecia com os membros, né, com os cortados, com a cabeça inclinada.
e depois o povo começou a ter hemorroidas, tumores no corpo, até que eles falaram, olha, vamos devolver essa arca, porque ela está sendo maldição na nossa terra. E aí devolveram para Israel. E em Israel ela vai e fica na casa de Abinadab. 20 anos se passaram. Saul nem se preocupou em buscar a arca do Senhor. 20 anos se passaram. E a arca ficou ali na casa de Abinadab. E ela não fez diferença nenhuma na vida de Abinadab. Diferença nenhuma. Por quê? Porque ela foi usada simplesmente como amuleto ali. A presença de Deus não fez diferença na vida dele. A presença de Deus, irmãos, ela tem feito diferença na sua vida? Porque na minha vida ela tem feito muita diferença. A presença de Deus, ela tem que fazer diferença na nossa vida. E aqui, Davi, ele vai buscar a arca, né? Fala assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel e os números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá para levarem para cima a arca de Deus. Para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, e com pandeiro e com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Deus ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Olha que interessante. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. Não fala que abençoou, não. Que aconteceu nada. Muito pelo contrário. Abinadab, ele não quis nem saber. Ele nem se aprofundou. Por quê? Porque ele nem sabia como que a arca era para ser transportada. Davi nem se preocupou em saber como que deveria transportar a arca, porque os filisteus mandaram a arca em carro de boi, com 2 vacas, né? Só que o filisteu era um mundano. A gente não tem que copiar o que o mundo faz, não. A gente não tem que copiar, não. E Davi fez a mesma coisa. Só que, irmãos, você pode ser a pessoa se achar o mais queridinho de Deus. Que se Deus já colocou na palavra dele, ele não vai te falar nada. Porque a sua obrigação é ler a palavra. A nossa obrigação é estudar a palavra. Isso é a nossa obrigação. E Deus já tinha dado para Moisés como que a arca tinha que ser transportada. Se você quiser, depois você olha lá em Números, né? Números fala sobre isso. Números 3:31, Números 4:15, Números 7:15. Quem podia transportar a arca era só os levitas, os descendentes de Corá, os coratitas. E a arca ela não poderia jamais ser carregada por animal algum, porque a arca simboliza a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus é o homem. Somos nós que carregamos a presença de Deus. A presença de Deus está em nós. E aí o que acontecia? Os coratitas carregavam a arca, tinha os varais, né? Havia as argolas, eles colocavam os varais de madeira e a transportavam no ombro. No ombro. Então Deus não falou para Davi como que tinha que levar a arca, não. Por quê? Porque já estava escrito. E sabe, às vezes você está esperando uma resposta de Deus que já está na palavra, que já está na Bíblia. Mas você lê a Bíblia? Porque se você não lê a Bíblia, você não vai descobrir qual que é a vontade de Deus. E às vezes você está aí fazendo um monte de sacrifício de tolo que Deus nem está recebendo. Davi, a intenção de Davi era boa? Era. Nossa, ótima intenção. Boa intenção demais. Levar a arca, né, da aliança para colocar ela o quê? No tabernáculo, na tenda da congregação. Era a ótima intenção dele. Mas Deus recebeu?
Não, não. Deus, ele não fez, ele não ouviu, ele não olhou qual que era a direção de Deus. Aí ele vai fazer isso. Lá em 1 Crônicas 15 fala que agora ele fez como Deus ordenou. E a arca chegou ao lugar que ele queria. E Obed-Edom, ele foi tão abençoado pela presença de Deus nesses 3 meses que a arca ficou na casa dele, que ele se tornou depois um porteiro lá na tenda, né? Para o quê? Para guardar a arca. E fala assim, em 1 Crônicas 15, fez também Davi casa para si de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servir eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que Deus lhe tinha preparado. Aí ele vai falar, né? Que agora então a arca chegou, porque agora ela foi levada pelos levitas de acordo com aquilo que Deus tinha ordenado. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos trabalhando achando que estamos fazendo para o Senhor, mas é sacrifício de tolo, porque Deus não pediu. Tem muita gente fazendo muita coisa, aí fala assim, ai Deus, eu estou tão cansado, porque eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Aí Deus fala assim, eu mandei você fazer? Eu mandei você fazer isso? Porque tem hora, irmãos, que a gente não sabe discernir o que Deus mandou, não. Às vezes a gente entra em guerra que nem é para nós entrar. Às vezes Deus tá tratando com uma pessoa e nós vamos lá e meter o nosso bedelho naquilo que não é para a gente meter. Por quê? Aí vem um monte de problema para cima de você. Por quê? Porque Deus mandou você ir. Deus mandou você fazer. Porque quando Deus manda, Deus ele honra. Se Deus te mandar você ir lá no centro de macumba pregar para o macumbeiro, você pode ir, porque Deus vai te proteger, vai te guardar e nada vai acontecer com você. Mas se Deus não mandou, meu filho, não se mete a fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Não se mete nisso, sabe? Então nós temos que entender o seguinte, que nós somos filhos de Deus, estamos aqui para manifestar a glória de Deus, mas também somos servos. Temos que fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. E Ele já nos ordenou, tem coisas que são claras, né? Evangelizar, viver uma vida santa, isso está claro na palavra, né? Apregoar o evangelho, isso está claro, mas tem direção que é pessoal, você tem um ministério que é pessoal, e aí você precisa ouvir a direção de Deus, e ver o que Deus ele está recebendo, porque senão vai se tornar o quê? Se você, como Salomão falou, se você não inclinar o seu ouvido para ouvir, e obedecer, você está oferecendo sacrifício de tolo, e às vezes você está cansando à toa. Às vezes você está indo na igreja achando que, eu fui na igreja, eu louvei, eu fiz isso, aquilo, mas o seu coração estava lá. Você teve reverência? Você ouviu a direção de Deus através da palavra e você obedeceu? É isso que é não oferecer sacrifício de tolo. Então, que nós possamos ouvir, né, o conselho de Salomão. O conselho de Salomão. Inclinar para ouvir a direção de Deus. Deus deu a direção, então agora eu vou obedecer a direção. E eu quero te dizer que enquanto você não obedecer a primeira direção, Deus não vai te dar a segunda direção, não. Porque é um processo. É como você subir uma escada. Primeiro tem o primeiro degrau. No primeiro degrau, Deus vai te dar uma direção para você passar para o segundo degrau. É igual, né, passar de ano. Se para passar do primeiro para o segundo ano precisa saber ler, e a criança não conseguiu ler, ela vai ter que repetir o primeiro ano. E tem muitas pessoas assim, repetindo. As situações são cíclicas, está sempre repetindo o mesmo padrão, porque ela não está passando de fase. Ela não está mudando de fase, porque não está ouvindo a direção de Deus. Amém? Mas que você possa, né, inclinar o seu ouvido para ouvir a direção de Deus. E ter certeza daquilo, né? Ter essa convicção no seu coração, daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se Ele não está te ordenando fazer, filho, é simplesmente sacrifício de tolo, né? Que Deus possa te abençoar e que Deus, até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa direção. Amém? Que Deus te abençoe.